Tudo começou com a Revolução Industrial, que ocorreu na Europa e em especial na Inglaterra, a partir do século XIX. A produção de mercadorias saiu da manufatura para as grandes fábricas, exigindo um maior número de trabalhadores e, consequentemente, a produção maior de produtos. Com o aumento da produção, houve a necessidade de transportá-la com maior rapidez até os mercados consumidores. George Stephenson, engenheiro inglês, apoiado por empresários ingleses, apresentou a primeira locomotiva no ano de 1814, dando início aí à era das locomotivas. 11 anos mais tarde, corria por 15 km e a 20 km por hora a primeira composição de trem. Na segunda metade do século XIX, a ferrovia já desenvolvia com pelo menos 8.000 quilômetros de linha férrea, sendo 3.000 na Europa e 5.000 nos Estados Unidos. No Brasil, demorou um pouco mais para a implantação do sistema ferroviário. As mercadorias ainda eram transportadas em lombo de burros. Mas em 1835, o governo imperial unificou a Lei nº 101, de 31 de outubro de 1835, a concessão e privilégios, pelo prazo de 40 anos, para empresas que se propusessem a construir estradas de ferro no país, que interligassem o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, mas nenhuma se interessou pela oferta. A Lei nº 641, promulgada em 26 de julho de 1852, deu mais vantagens ao empresário nacional ou estrangeiro que se dispusesse a investir no setor, garantias e isenção de juros sobre o capital investido. Foi assim que então o Irineu Evangelista de Souza, que mais tarde se tornou Barão de Mauá, recebeu do governo imperial a concessão da primeira estrada de ferro no Brasil, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. A primeira locomotiva, denominada Baronesa, percorreu a primeira seção de linha férrea com 14,5 km e bitola de 1,68 m. Estava criada a Estrada de Ferro Mauá, que denominou-se Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis. Com a ferrovia em funcionamento, se deu também a primeira operação intermodal da história do Brasil, integrando os transportes ferroviário e aquaviário, sendo de embarcação da Baía da Guanabara ao Porto Estrela e daí por ferrovia à Raiz da Serra, próximo a Petrópolis. A Baronesa atuou no cenário ferroviário por 30 anos. Depois, retirada de circulação, transformou-se em patrimônio histórico como a pioneira na história da ferrovia nacional e é o monumento instituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, ela está exposta no Centro de Preservação da História da Ferrovia, no bairro de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A partir da Estrada de Ferro Mauá, outras surgiram no cenário nacional. Em fevereiro de 1858, nasceu a ferrovia Recife ao São Francisco. Em março do mesmo ano, a Dom Pedro II, em junho de 1860, houve a conclusão da segunda etapa da Recife ao São Francisco. Em fevereiro de 1867, nasceu a Santos Jundiaí. Em 1872, a Companhia Paulista, todas em bitola de 1,60 m. No final do século XIX, mais concessões foram outorgadas e surgiram em maio de 1875 a Companhia Mogiana, em julho do mesmo ano a Companhia Sorocabana. Em fevereiro do ano seguinte, a Central da Bahia, em dezembro de 1880, a Santo Amaro. Dezembro de 1883, a Paranaguá-Curitiba. Abril de 1884, Porto Alegre a Novo Hamburgo. Setembro de 1884, Dona Teresa Cristina e no mês seguinte a Corcovado.
Em São Paulo, o surgimento das estradas de ferro foi principalmente em decorrência do escoamento dos produtos, dentre eles o café que dominava as cargas dos trens rumo ao Porto de Santos. São elas: Estrada de Ferro Sorocabana, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Estrada de Ferro Araraquara e São Paulo Rail, cujo acervo se encontra em Paranapiacaba, distrito de Santo André, que funcionava como centro de controle da ferrovia. Todas as locomotivas, então, eram movidas a vapor, sendo que a substituição para a tração elétrica e a diesel foi a partir de 1939, porém interrompida pela Segunda Guerra Mundial e retomando no ano de 1950. Para você que assistiu o vídeo, agradeço e peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Muito obrigado.